Não desista, não desista. É isso aí. Que às vezes você está desistindo para quê? Essa canção Deus me deu, determine, eu fiz, agora eu fiz. Não desista, não desista, não desista. E o determine é 9 vezes, desista é 10. Exatamente. Então tá bom. Então nós vamos cantar agora. Tá pronto aí, maestro? Então solta para nós, por favor. Vamos lá, gente. A ordem é não desistir, é avançar. Com Cristo, triunfar. Quando a última trombeta soar, não haverá mais tempo de se preparar. E o que você pensa que vai fazer, pois não adianta mais tentar se esconder. Deus tudo vê, há de encontrar quem não quer obedecer. Será no piscar de olhos que o mundo vai virar um fogaréu. Vigie, ore, irmão, seja prudente. Ele virá e será visto por toda a gente. Cuidado com as chamas pra você não se queimar. Você tem um céu de luz para ganhar. Não desista porque é lá que você vai morar. Não desista, não desista, não desista, não desista, meu irmão. Não desista da salvação. Não desista, não desista, não desista, não desista, meu irmão. Não desista da salvação. Não desista, 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 meu irmão. Não desista da salvação. Não deixe que lhe roubem a felicidade, pois Jesus é a vida, o caminho e a verdade. Quem lhe obedece, ele jamais se esquece. E nas batalhas da vida é quem prevalece. Aquele que não crê e tenta se esconder será condenado. Não desista, meu irmão. A vitória é de quem decidiu crer. E pelo maligno nunca será tocado. Não desista, não desista, não desista, não desista, meu irmão. Não desista da salvação. Não desista, não desista, não desista, não desista, meu irmão. Não desista da salvação. Não desista, 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 meu irmão. Não desista da salvação. Vamos avante. O segredo, vigiar, orar, tomar posse. Vigie, ore, irmão, seja prudente. Ele virá e será visto por toda a gente. Cuidado com as chamas pra você não se queimar. Você tem um céu de luz para ganhar. Não desista porque é lá que você vai morar. Não desista, não desista, não desista, não desista, meu irmão. Não desista da salvação. Não desista, não desista, não desista, não desista, meu irmão. Não desista da salvação. Não desista, 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 meu irmão. Não desista da salvação. Não deixe que lhe roubem a felicidade, pois Jesus é a vida, o caminho e a verdade. Quem lhe obedece, ele jamais se esquece. E nas batalhas da vida é quem prevalece. Aquele que não crê e tenta se esconder será condenado. Não desista, meu irmão. A vitória é de quem decidiu crer. E pelo maligno nunca será tocado. Não desista, não desista, não desista, não desista, meu irmão. Não desista da salvação. Não desista, não desista, não desista, não desista, meu irmão. Não desista da salvação. Não desista, 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 meu irmão. Não desista da salvação. Não desista, não desista, não desista, não desista, meu irmão. Não desista da salvação. Não desista, não desista, não desista, não desista, meu irmão. Não desista da salvação. Não desista, 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 meu irmão. Não desista da salvação. Glória a Deus. Obrigado, Fernandes. Bom dia, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje para trazer a palavra a vocês. Palavra essa que tem o intuito de trazer entendimento e sabedoria. E principalmente, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, diz o Senhor. Pois então preste atenção nessas coisas que nós vamos ver hoje, porque assim como foi no passado, hoje também nós precisamos ter em nossa vida aquele que foi enviado. Antes a palavra, o próprio Deus chegou na vida das pessoas e depois Ele enviou o seu Filho para nos reconciliar com Ele. Então, nós vamos ver hoje a respeito disso algumas palavras, algumas passagens aqui, principalmente no livro de Coríntios, ali em Coríntios nós vamos ver. Mas antes vamos ver
aí o testemunho da novela da vida real em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, em nome de Jesus. Roda para mim, por favor. A alegria verdadeira é a que vem do céu. E não é só isso. Do céu vem também a cura, a libertação, o perdão e todas as maravilhas reservadas aos filhos de Deus. Quem garante é o próprio Senhor. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Podia nem calçar, minha filha que me calçava, meus netos. Quanto tempo é isso? Já tem uns 10 anos que o médico aqui me operar e até hoje. E agora? Agora eu... Que coisa linda, pessoal. 10 anos, neto, bisneto, filho, neto, bisneto ajudando. Chega já, tá bem? Oh, glória a Deus. Surdez. Qual ouvido? Desse lado direito. Há quanto tempo? Desde 9 anos eu sou Só tá com o quê? 30 e alguma coisa? Estou com 55. Nossa, 46 anos então, só não ouvia do lado esquerdo? Lado direito. Lado direito? Só passou a mocidade toda com esse ouvido surdo? Todo esse... A vida toda? Toda vez. Quando era criança apanhava porque eu não via, né? A mãe fala isso, eu não via e eu não ouvia, mãe, eu apanhava. Batia na senhora? Porque eu não ouvia o que ela falava e eu não sabia que eu era surda. Agora eu vim saber que era surda quando eu estava grávida do meu filho. Então tá pro lado esquerdo bem. Aqui eu acho que foi um milagre muito grande, pessoal. Qual o seu nome? Socorro. Fala mais alto. Socorro. Agora é casada ou solteira? Casada. Quantos filhos da sua vida? Um filho. Qual a idade do seu filho? 29 anos. Tá ouvindo bem, pessoal? É Jesus! O que a senhora tinha nessa mão? Ele disse o médico que tem que operar o carpo, porque a minha profissão é tecladista, pianista. Só não estava conseguindo mais tocar o piano? De repente não tinha nada. Não tinha nada e começou assim? Começou a dar uma dor no braço. Dura? Agora tá... E não dói? Não dói, tava doendo aqui, esse dedo inclusive tava doendo muito. A senhora é pianista profissional ou só de Brasil? Desde 7 anos. Desde os 7 anos? Dom. Faz mais ainda? Dói mais? Não. Vai tocar o seu piano tantas vezes quanto a senhora quiser e toca uma linda canção para Jesus. E tinha uns 5 anos que eu tinha esse caroço aqui, ó, nessa região. Só tinha um caroço até mostrando o corpo lá. Já mostrei pra irmã aqui que eu tava seguro nele quando... Ele era do tamanho de quê? Orar. Era aqui assim, ó. Tamanho de que? Do azeitona? Isso. 5 anos? Aí eu 5 anos, e eu fiquei seguro, e ele foi desaparecendo do meu dedo. Ele tá mostrando aí, o corpo. ó. Ele levantou a camisa lá pra mostrar e tá todo ó. feliz lá. Menor. Não tá mais aí. Eu tenho uma cirurgia que foi feita aqui, mas eu tenho umas 3 lesões nas minhas pernas, que vivi há mais de 5 anos que eu não ando. Mais de 5 anos? Cheguei aqui muito ruim. Como é que o senhor estava andando? É com a bengala? É com a bengala. Quanto tempo tá com a bengala? Tem as muletas eram 5 anos, agora essa aqui tem uns 8 meses. 8 meses com a bengala. E como é que o senhor estava andando antes da oração? Põe a bengala direitinho, igual o senhor estava andando, imita. Estava andando assim? Era. Walter é seu nome? É, Walter. Walter, acabou o trabalho. Acabou o sofrimento. Amém? Amém. Anda, homem de Deus, agora. Olha só, pessoal. Esse nosso Deus, ele é fantástico. Fantástico, lindo, tremendo missionário. E o melhor, ele nos ama. Amo os que me amam e quem me procura me encontra. Busque a Deus, esse amor dura para sempre. Então, meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus, vamos para o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19 até o 21. Amém? Pegue a sua Bíblia aí e vamos ler em nome de Jesus. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis do que todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, através de Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, e quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Se nós nesta vida estamos esperando um galardão de Deus, se apenas esperamos de Cristo um galardão, se assim for, nós não merecemos o que nos é prometido.
Sempre seremos perseguidos, desejando viver a vida como em Cristo. Não faltará quem nos queira destruir. Muita gente vai querer nos destruir, sim, meus irmãos. No entanto, nossa vida está em Cristo. Esse corpo para nada aproveita. Nosso corpo de nada aproveita. Aí em João capítulo 6, 63, a palavra diz que o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espíritos de vida. Então, Jesus mostrou que o corpo é destrutível. A palavra está mostrando, o corpo é destrutível. E é inferior à nossa vida eterna. Esse corpo de nada tem valor. De nada. Não é a matéria que nos fará imortais, incorruptos. Eu sempre estou dizendo para o povo na igreja que nós precisamos nos aproximar, reter o Senhor na nossa vida, reter a palavra de Deus, para que nós possamos viver segundo o Evangelho e obter o nosso galardão. Nosso galardão é a salvação. E é espiritual, ela não é física, de forma alguma não é física. Depois, no dia do juízo, quando o Senhor vir, Ele vai chamar todos à sua presença, assim como somos, para ali nós sermos julgados e conhecidos diante de todos quem somos nós. E então obteremos o nosso galardão. Galardão não quer dizer apenas coisa boa. Galardão também pode ser coisa ruim. Recompensa. Galardão é uma recompensa. Ela pode ser boa e pode ser má. E se fisicamente nós estivermos corruptos, uma doença, um problema qualquer físico, esse problema não vai impedir de alcançarmos a salvação. Porém, se o nosso espírito estiver doente, corrupto, do mesmo modo como o corpo, não haverá salvação nem para um nem para o outro. Em João 6,63 diz que o espírito é que vivifica a carne. Para nada aproveita a carne, nada. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então nós não podemos ficar desejando uma vida com Cristo só porque Ele vai nos trazer uma recompensa boa ou uma recompensa má. Não pode ser desta forma. A lealdade a Cristo, à sua verdade e aos seus padrões justos de vida, são isso. Nós precisamos ser leais. A palavra dele diz para nós vencermos o mundo, porque ele venceu o mundo. E nós só podemos vencer sendo leal ao que Cristo nos ensinou. A sua justiça tem que estar sobre a nossa vida, de forma que neste mundo nós não vamos deixar qualquer transparência negativa destruir a nossa salvação. Então, tudo isso envolve uma resolução constante de não deturpar a nossa fé, nem ceder a inúmeras vozes que apelam ao crente a conformar-se com esse mundo e deixar de lado a verdade bíblica. Quantas coisas acontecem? Sexta-feira eu falei aqui a respeito de pessoas que ficam falando sobre questões ínfimas, como por exemplo, para que ir à igreja se os pastores estão pregando, está na televisão, está no YouTube, no Facebook, nós podemos ver ali. Isso é como que se fosse um murmurinho no ouvido da pessoa, para distrair e para levar a pessoa por outros caminhos, para que ela deixe de lado as verdades bíblicas e comecem a olhar para outras situações. A palavra de Deus diz: vinde, congregai, juntamente, vinde, juntamente apresente a mim as vossas razões para que eu vos possa justificar. E por causa dos padrões religiosos que vão se formando nesses tempos agora, religiosos e não espirituais,
Os fiéis são privados de privilégios e vantagens e serão ridicularizados, terão grande tristeza ao verem o cristianismo bíblico rejeitado pela maioria. Já se diz por aí que essa questão do Covid levará 10 anos ainda permanente no planeta, atrapalhando a vida das pessoas. Já estamos vendo aí mudanças de comportamento na questão do trabalhar. Quantas empresas agora vão só dar trabalho para serem feitas em casa? A pessoa já não pode mais sair para lugar nenhum, vai ter que ficar em casa. E como eu já sei de algumas pessoas, essas pessoas são monitoradas no seu trabalho e 8 horas de trabalho já se foram. Agora 8, 9, 10, 12 horas de trabalho para que seja efetuado e que tenha condição de ganhar alguma coisa. Costumes vão mudando, já não tem mais tempo. Pessoas reclamam que meia hora é muito tempo para ficar no celular assistindo a um culto. Agora já não se tem mais a atenção. Outras pessoas me dizem, estou fazendo um trabalho, estou fazendo isso, e eu estou ouvindo a palavra. O Senhor exige de nós atenção. Ele exige que nós estejamos ligados na verdade. Um momento, assim como nós falamos também nesses dias, o Senhor descansou no 7º dia. Ele descansou para que nós também possamos olhar e entender que nós temos que ter um momento de descanso. E esse momento de descanso deve ser oferecido a Ele, para aprender, para ler da palavra dEle, para orar, falar com Ele. Então, como é que nós vamos reter algo do qual a gente não tem como fazer? A gente não tem tempo disponível para aquilo. Na minha juventude, bem algum tempo atrás, eu conheci uma garota e ela não morava onde eu morava, ela morava no interior. Isso está me ocorrendo aqui agora, para dar de exemplo. E nós nos gostávamos muito e nós nos conhecemos numa situação bastante difícil, mas aquela situação não foi empecilho para a gente ficar juntos. A distância foi o empecilho, porque quando ela voltou para a casa dela, já namorar por carta, que naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha nada dessas coisas que nós temos hoje, no princípio até é legal, aquela vontade, aquele desejo de estar junto e de vez em quando nos encontrávamos, mas não foi o suficiente, meus irmãos. Não foi o suficiente, não adiantou tanto carinho, tanto amor que sentia para que pudesse firmar e ficar uma coisa ali para sempre. É a mesma coisa, o Senhor é o nosso amado. A palavra de Deus é a nossa paixão, aquilo que nós temos que viver, e ela tem que estar presente o tempo todo diante de nós, porque senão não vai sobreviver. São as visões, são as outras garotas, são as outras histórias, são a religiosidade que aparece. Você viu ali naquela esquina acontecendo isso, você viu naquela outra dessa forma assim, você viu ali tem uma pessoa que faz assim, assim e cura. As notícias começam a se espalhar. E você começa a pensar, será que eu não estou no lugar errado? A revolução industrial que aconteceu no nosso país, nos primeiros tempos aí da civilização no nosso país, aquilo foi mudando, porque as pessoas ouviam histórias que estavam acontecendo, não, também quero, também vamos precisar aqui, e ainda hoje é assim, notícias estranhas chegam e tiram-nos do nosso conforto. O nosso conforto é Jesus Cristo. Não se deixe enamorar pelas visões que estão aparecendo aí. Uma das coisas que identifica o falso mestre na igreja é a sua oposição às verdades básicas do Evangelho. Ora, mas eu não sou mestre na igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos discípulos do Senhor para ensinar
e pregar a mesma coisa que ele nos ensinou. Então, se nós começamos a fazer oposição, porque isso eu não concordo, porque isso está errado, porque não é bem assim que eu estou vendo a coisa, não, eu preciso fazer diferente. Então são essas coisas que nos levam a ser falsos no Evangelho, ou a sua indiferença com elas. Timóteo capítulo 4, do 1 ao 3, ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis, os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Puxa, isso aqui mata tudo, não é, meu irmão? Isso aqui já matou tudo. Você vê alguma relação com o que nós estamos vivendo hoje? Você está vendo alguma relação? As pessoas estão dando ouvidos a espíritos enganadores, a espírito de tudo quanto é tranqueira que aparece. Veja uma notícia: existem países por aí que eles adoram os animais, adoram a vaca, adoram o macaco, tudo, não matam um inseto, não destroem um inimigo ali. Animais, ratos que comem no prato com as crianças, com as pessoas, eles adoram esses animais como se fossem deuses. Agora mesmo tem uma cidade sendo invadida por macacos porque o povo desapareceu e a cidade está sendo invadida por macacos. E o povo está preso dentro de suas casas. Não estão presos dentro de suas casas, estão presos dentro de sua própria consciência, estão presos do seu entendimento, estão presos da liberdade, estão presos de receberem a sua liberdade porque desconhecem as maravilhas de Deus. Deus fez tudo e colocou tudo no lugarzinho certo, tudo da maneira adequada. Então essas pessoas hoje, pela hipocrisia dos homens, falam mentiras. Eles mentem descaradamente. Todo tipo de condenação que cai sobre a vida deles, todo tipo de condenação, a corrupção, o roubo, a bandalheira, homens que deveriam estar sendo usados pela lei para cuidar de pessoas necessitadas, hoje são aqueles dos quais às vezes a gente nem confia mais neles. Eles têm a mente cauterizada para o entendimento, para o conhecimento do que a palavra de Deus diz. Eles não sabem de coisa alguma, da própria consciência, proibindo o casamento. O que você está vendo hoje? Não precisa proibir o casamento. Há muitos anos já não se precisa. Quando começou a aparecer esse negócio de casamento por contrato, eu falei, meu Deus do céu, a coisa está ficando ruim. E agora então, agora a coisa virou bagunça. É homem casando com homem, mulher casando com mulher. Homens que casam com crianças, porque a sua religião, o seu Deus ordena, com crianças que não têm condição nem de cuidar de uma outra criança, hoje são feitas mulheres. Isso é o quê? Isso não é coisa nova, isso é coisa muito antiga. E o demônio se levantou e foi levando essas pessoas com as suas mentes cauterizadas. Sabe o que é cauterizar? É quando há uma ferida e aquela ferida é queimada a fogo e a carne é unida ali. Então o entendimento não passa por ali. A pessoa não sabe de nada, não conhece. Eles vivem a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Qual manjar? O casamento é abençoado por Deus. E o manjar está no seu próprio ato.
Mas hoje se coloca 2, 3, 4, se fazem um grupo e todos estão juntos ali, a cama imaculada, que deveria ser sagrada. A fim de usarem deles, nós deveríamos usar desses manjares como uma ação de graça, agradecer a Deus. Obrigado pela esposa, obrigado pelo marido, obrigado pelos filhos, obrigado pela vida que o Senhor nos deu, obrigado por tudo. Nós sermos agradecidos, mas nesse momento ninguém lembra que Deus existe. Em 1 Coríntios 15, 20, nós passamos por ali, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícias dos que dormem. Assim como nós damos a nossa primícia todo mês diante de Deus, quem dá, lógico, né? O melhor, aquele melhor que você recebeu, aquilo melhor que você ganhou, e você entrega a Deus. Jesus Cristo é a primícia entre os mortos, foi Ele quem ressuscitou primeiro. E quando Ele ressuscitou, nós fomos ressuscitados com Ele. A presença divina é o eterno amor e o propósito de Deus para com o seu povo. Essa é a presença divina, o eterno amor que está entre nós, que está entre as multidões que o adoram, que clamam por Ele, que se prostram diante dEle, que se humilham diante do Senhor. Mateus 5,5 diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Tem gente que não tem uma casa para morar. Pessoas morando nas ruas, comendo do lixo, vivendo da desgraça. Essa promessa aqui do Senhor, lógico que ela é bem espiritual mesmo, para os tempos futuros. Mas, como eu disse, nós não podemos ficar esperando as promessas de Deus acontecerem, não só para o futuro, mas o Senhor nos adverte que aqui nessa terra nós seríamos felizes também. Todos os crentes devem participar da sua eleição, procurando diligentemente tornar mais firme a sua vocação. Diligentemente nós temos que tornar a minha vocação. Que vocação? Aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus deu a mim, como aqui agora eu estou falando com você, estou pregando o Evangelho a você. Não vou dizer que quantas e quantas vezes não vieram ideias de largar tudo por diversos problemas, mas eu não estou ouvindo os espíritos enganadores. Para trás de mim, Satanás, em nome de Jesus Cristo, porque eu sirvo a um Deus vivo, um Deus que me tirou do monturo, me tirou do lixo, das drogas, da prostituição, um Deus que me deu vida e vida em abundância, e agora eu vou dar ouvido a esses enganadores. Eu os conheço e estão repreendidos em nome de Jesus. Assim você deve falar também. Você conhece aqueles que estão tentando te desviar do caminho da verdade? Repreenda-os, amaldiçoe. Você tem visto no curso Fé. Então esteja com o Senhor. 1 Coríntios ainda, capítulo 15, versículos 49 e 50, diz: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Jesus, ele veio sobre essa terra na forma de homem, e ele virá na forma de Filho Celestial do Deus Todo-Poderoso. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Carne e sangue não pode. Não espere. A ciência está hoje trocando coração, trocando fígado, trocando estômago. Hoje está trocando útero, está trocando tudo. Até já planejam colocar a mente da pessoa que morrer no corpo de outra pessoa. Mas não vai herdar a terra. Isso que estão fazendo, não vão herdar a terra, nem mesmo as regiões celestiais, porque tudo embaixo do sol é vaidade e se acaba, porque chegará o momento em que o Senhor fará uma limpeza no universo dele, e aí só restarão aqueles que são fiéis ao Senhor. Esses que vivem na corrupção não podem herdar o reino de Deus,
nem a corrupção herda a incorrupção. Não adianta, não tem jeito, não tem saída. Estão falando que já daqui a pouco os homens vão poder viver 300, 400 anos. Se o Senhor já determinou no passado que assim não seria, não adianta que o homem consiga viver, porque o homem tem inteligência para isso. A sabedoria foi dada por Deus e o homem usa essa sabedoria de uma forma incorreta. Ao invés de buscar mais a Deus, de trazer mais paz sobre essa terra, o homem quer o lugar dele. O homem mata para ter mais espaço. Está repreendido, está amaldiçoado. É a política, a corrupção na política, que todos querem uma posse, querem uma posição, querem um legado, para ter o seu nome lembrado, principalmente no futuro. Se você parar e pensar agora, tem nome de político que você nem lembra mais. Fizeram tantas e boas e nós nem lembramos mais. Mas nós temos nas Escrituras nomes de 2000 anos atrás, de mais de 2000 anos atrás, que ainda é lembrado, e o Senhor disse que serão lembrados sempre, sempre e para sempre. Quando o cristão trava uma luta espiritual contra Satanás e uma multidão de espíritos malignos, os poderes das trevas são os governantes espirituais do mundo. Então nós travamos essa batalha. É a doença, a enfermidade no geral que vem, é a miséria, são as drogas, a prostituição, o homossexualismo, o adultério, o fim do conceito de família. Não existe mais família. Eu sempre lembro com os meus irmãos, quando eu era criança, a gente levantava pela manhã, a mãe já tinha ido à padaria, comprado pão, feito o café, arrumado a mesa, aquela mesa, puxa, nós éramos em 10 ali naquela mesa, pelo menos. Sentados naquela mesa, a gente tomava o café, comia o pão que o Senhor nos dava todos os dias. E hoje você vê o quê? Filho, vem comer. Não quero. Vem jantar. Não estou afim. Não, vou comer na sala, vou comer no quarto. E estão lá, separados, não há mais união familiar. Filho que bate pai, que mata pai, mata mãe. Irmãos, nós estamos numa batalha muito grande, muito grande. É uma vasta multidão, altamente organizada em forma de império do mal, tendo categorias e ordens. Eles têm categorias e ordens. Apocalipse capítulo 12, versículo 4 a 7. E a sua cauda, após si, levou uma terça parte das estrelas do céu. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, batalhavam o dragão e os seus anjos. Cada um tem uma posição que ocupa. O inferno é organizado. Ele sabe fazer as coisas. O Senhor disse que, se possível fosse, até os anjos dos céus seriam alcançados. 1 Coríntios 15, 57 e 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A luta que você está passando hoje, as dificuldades que você está enfrentando, essas doenças que aparecem por aí, essa luta não é vã, meu irmão, minha irmã. Se você está no Senhor, não é vão. O Senhor diz em Sofonias capítulo 2, versículo 3: busquem o Senhor todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena, busquem a justiça, busquem a humildade, talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Glórias a Deus.
Está aí esta palavra para você pensar, para você raciocinar, colocar o teu coração. Retenha Jesus Cristo do mesmo modo como ele foi anunciado a você. Retenha-o no seu coração e anuncie a todos os cantos. Ide pregar o evangelho a toda criatura e fazei discípulos em meu nome, o Senhor diz. Fazei discípulos. Aquilo que você aprendeu em Cristo, retenha e passe. O que você recebeu de graça você dê. Não se deixe enganar pelo espírito do engano. Não se deixe levar pelos murmuradores, por aqueles que não estão satisfeitos dentro da igreja. Não se deixe levar por eles, porque de nada eles sabem, não têm o conhecimento verdadeiro de Deus. Se tivessem, eles saberiam pelo menos falar a respeito de Cristo. Então não se deixe levar pelo engano. O Senhor seja contigo, meu irmão. Minha irmã, que Deus te abençoe. Esse domingo, que ele seja maravilhoso para você. Essa sexta-feira que nós estamos aqui pregando, estamos preparando bênçãos para vocês. Tragam ali os seus pedidos de oração, em nome de Jesus. Nós estamos recebendo os pedidos de oração. Sexta-feira vou colocar diante de Deus, domingo vou colocar diante de Deus. Traga os seus pedidos e domingo eu vou te entregar a água consagrada que está em oração, mediante as orações do missionário R.R. Soares. E se você crer, você verá a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Sexta-feira maravilhosa, sábado, na sede, 9, 14 e 18 horas, tem cultos ali, gente. Em nome de Jesus, vamos mostrar que nós somos valentes, vencedores em Cristo Jesus e não aquele que foge da luta por causa do inimigo. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. E até domingo, para a honra e glória do nosso Deus.